Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Gostaria que os irmãos que tivessem uma Bíblia abrissem 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos começar lá do versículo 12 ao 31, que fala da igreja. Como nós estamos no mês da igreja, querendo falar um bocadinho da igreja, amém? Porque igreja, muitos têm aquela noção de igreja, paredes. Não. As paredes apenas para acolher os irmãos. Igreja somos nós. Como diz na Bíblia, né? Deus é a cabeça e nós somos o corpo. Amém? Amém? Cumprimento os irmãos também que estão a ouvir. Como a nossa irmã Eunice, a nossa missionária Eunice estava a dizer, Deus é a cabeça e nós somos o corpo. Isso diz-nos aqui precisamente no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, amém? Cristo é um corpo e nós somos os membros de Cristo, amém? Amém. E assim, muitas pessoas pensam que, pronto, na igreja só aqueles que têm valor, só aqueles que são abençoados, são os pastores, são missionários, são todos aqueles os que têm cargos. aqueles que têm cargos. Mas não é bem assim. Não. Nós, desde aquele que está a fazer a limpeza na igreja, aquele que trabalha na cantina, preparando o lanche para nós, todos esses são bênçãos de Deus. Todos esses que estão na casa do Senhor, é bênção. E Deus abençoa a todos, igual abençoa o pastor, os missionários, a todos. Porque nós somos um só corpo. Amém? Como a nossa missionária Denise estava a falar, deu o exemplo dos irmãos que fazem a limpeza, amém? Se não fossem eles, como é que estaria cuidada a nossa igreja, não é? Exatamente. Nós encontramos a igreja, quando nós chegamos, a igreja limpa. Alguém veio e limpou a igreja, amém? É que nós se não saímos, for, acabamos o culto, exatamente, nós temos um lanche preparado na cantina. se Tem não alguém fosse quem trabalhando. prepara o lanche, não é? O que é Exatamente. que nós iríamos comer? Exatamente. Todos somos essenciais, todos somos precisos para que o corpo não se destrua, amém? Amém. O corpo consiga ter forças para continuar o seu caminho. Amém. Amém? Porque também aqui diz, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, no 14, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Amém? Por exemplo, se nós substituirmos a nossa mão no nosso pé, não vai funcionar, não é? Certeza que não. Cada um de nós tem uma função, Amém. não é? Não quer dizer que não possamos fazer outra função, mas Deus dá-nos uma função específica. Ele diz que nós temos que ser a mão, nós somos a mão. Ele diz que nós somos o pé, nós somos o pé, não é? Mas o que é que será a mão feita se não for o pé também? Há toda uma ligação, toda uma união em todo o corpo, porque sem o pé o resto do corpo não anda. Exatamente. E se a mão não anda, se o pé não anda, peço desculpa, se o pé não anda, a mão também não vai mais a lado nenhum. Exatamente. Não é? Então como todos uma nós mão... dependemos uns dos outros. Exatamente. A união de todo o corpo faz a força, não é? Amém. Como é que nós teríamos uma mão sem um braço? Amém? Isso é um exemplo do que é uma igreja. Na igreja não pode estar só o pastor. Amém? Tem que ter as ovelhas. Tem que ter as pessoas que limpam a igreja. Tem que ter uma pessoa preparando a cantina. Então, isso, o que fala aqui do 12 ao 31 é sobre isso. O que seria do rosto sem o olho, do rosto sem a boca, sem o nariz, da nossa cabeça sem o cabelo, sem a orelha, né? Como seria?
Então, nós vamos tentar passar um bocadinho disso para os irmãos, mas que os irmãos leiam para entender melhor, né? Que nós vamos fazer um breve resumo do 12 ao 31. Amém? Também, como estávamos a falar, e já focámos esse assunto, todos nós somos um só, né? Amém. Os irmãos que nos estão a ver, se calhar até já podem estar a passar por alguma dificuldade, ou não é dificuldade, estarem a pensar, olha, isto se calhar aconteceu na minha vida, ou está a acontecer, não é? E estão-se a perguntar, então, mas eu não preciso de ninguém para fazer nada, não é? Mas, se você está com duas mãos ocupadas a fazer algo e precisa de uma terceira mão para ir buscar outra coisa que precisa ao mesmo tempo, vai precisar de outra mão extra, não é? É verdade. E isso pode ser a pessoa que está ao seu lado, um complemento a essa ajuda, não é? Assim como, por exemplo, eu, se precisar de ajuda, sei que tenho aqui, a não ser uma Eunice, que me ajuda, não é? Amém. Então, cada pessoa da igreja é uma... É necessário, né? Exato. É necessário. É uma mais-valia, Exatamente. não é? Portanto, não se julgue melhor que o outro, aí para casa, não se julgue melhor que o outro, porque consegue fazer tudo e mais alguma coisa, não é? E nem Porque se nós julga não somos pior melhores. também, né, irmã? Exatamente. Né? Porque não é porque você está fazendo uma limpeza na igreja que você é pior do que o pastor, não. Não. Você é igualzinho. É igual. É abençoada, às vezes até mais. É tão preciso ou mais que um pastor, não é? Exatamente. Porque pensa, quando chegamos na igreja, uma igreja suja, com lixo para todo lado, né? Graças a Deus, nossa igreja não é assim. Amém? É uma igreja muito limpa, muito organizada, temos uma boa cantina, graças a Deus, uma boa palavra, cultos abençoados, né? Orações, e é isso que está nos levando para frente, é isso que está nos levando em direção a Jesus, é isso que não nos deixa nem desviar para a direita nem para a esquerda, né? E é assim, um aqui ajuda o outro. Não tem aquela coisa de, de agir com falsidade. Não. Nós aqui somos um pelos outros. Como diz na palavra, aqui nós podemos ir estudar e ver, porque está tudo aqui na palavra. Certo? Temos que ser um pelos outros. Temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Amém? Aqui reforça a tal situação de que até os mais insignificantes, aqueles que nós julgamos mais insignificantes, não é? Algumas pessoas pensam que são insignificantes, Pronto. né? Aqui fala-nos, tem muito valor para Deus. Aqui fala-nos no 22, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os necessários. Amém. Todos nós somos necessários. Até as unhas, muitas vezes, nós achamos que as unhas... O que é que as unhas estão a fazer nos dedos? Não é? Boa pergunta. Eles são necessários. Às vezes, quando a gente tem uma comissãozita, não é? Pois. São necessários. É verdade, é verdade. Não é? Quando nós queremos abrir alguma coisa, as unhas são necessárias. Nós pensamos que não, mas são necessárias. Todos nós somos necessários a uma missão, por exemplo. Exatamente. Não é? O que seria os nossos pés sem os nossos dedos, né? O que seria de mim se eu estivesse sozinha? Se não tivesse apoio dos meus irmãos, dos meus pastores, o que seria de mim, né? Então, eu me sinto forte, tenho problemas, tenho sim, né? Tenho passado por alguns, mas sempre na presença de Deus, sempre com alegria. E tudo se resolve, entende? Porque quando entregamos a Deus e descansamos,
tudo, meus irmãos, é resolvido. Deus age, porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Então eu tenho sempre falado e volto a repetir, todos os dias eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, a vida dos meus pastores, dos meus irmãos, da minha família, eu entrego nas mãos de Deus. E Ele tem mostrado, eu sempre tenho bênção. E eu agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Amém? Vocês que estão aí em casa e que estão a assistir, se for a situação, não fiquem contentes pela desgraça dos outros, não é? Porque a desgraça dos outros hoje pode ser a vossa desgraça amanhã. É verdade. Nós devemos sim ajudar aquele que está a precisar naquele momento, não é? E não é de Deus ficarmos contentes com a tristeza dos outros, não é? Assim como vocês, quando passam por essas tribulações, gostam de ter quem os apoiem, os outros também gostam de ter quem os apoie quando passam por essa mesma situação. Lá por serem chefes no trabalho de alguém, não quer dizer que vocês sejam melhores que os outros, que os vossos, a quem vocês chefiam, por assim dizer. Podem ter um ordenado melhor, sim senhora, são chefes, mas quem está abaixo de vocês ainda é mais preciso que vocês mesmo, que estão a chefiar. Com certeza, Não é? porque o patrão está ali, ele ganha mais, ganha. Mas o que seria do patrão, seus empregados? Certo? Isso é um exemplo, né? E às vezes nas minhas orações eu falo para Deus repreender todo o mal, toda inveja, porque isso só leva as pessoas abaixo. Quando nós caminhamos, estamos na presença de Deus, ajudamos as pessoas, aqueles que precisam, a nossa vida é uma bênção. Igual agora aqui, nós estamos aqui na presença de uma mesa com alimentos, certo? Alguns irmãos vêm até a igreja porque não tem um pacote de arroz, um óleo, a massa, nada para comer. Amém? E nós estamos aqui, de braços abertos para receber essas pessoas e ajudar. Não pedindo nada em troca, porque nós ajudamos por amor. E isso é de dentro mesmo, de dentro para fora, né? Como diz, inclusive, aqui, né? De dentro para fora. Não adianta nós fazermos alguma coisa querendo uma recompensa, querendo algo em troca. Não, temos que fazer mesmo de coração, né? Porque temos que ser um só corpo, temos que ter união, né? E amor pelo próximo. Deus aqui também nos fala na 25 que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, não é? Amém. Muitas vezes nós damos mais atenção a umas partes do corpo do que a outras. É verdade. Eu pelo menos falo por mim. Pois. Não é? Mas não deve ser, porque o que é que seria Deus quando nos fez? Pensou em tudo, não é? Se, por exemplo, aquelas partes mais íntimas, se nós não cuidarmos delas, todo o nosso corpo vai padecer, não é? É verdade. Porque nós muitas vezes nem nos lembramos que certas partes do corpo existem. É verdade. Mas o nosso corpo precisa dessas partes para estar todo ele são, saudável. Exatamente. Não é? E aqui nos diz no 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Amém? Amém. Se todas as partes do nosso corpo estiverem boas, o nosso corpo é só alegria. Mas se houver um mínimo bocado de corpo que não esteja bom, o nosso corpo, nem nós somos os mesmos. É verdade. Se nós tivermos uma unha encravada do pé,
Já não andamos tão bem como, É verdade. como se não tivéssemos uma unha encravada, não É é? verdade. Por isso é que temos que dar sempre importância a tudo aquilo que nos rodeia e até ao mínimo varredor de rua. Porque o varredor de rua, nós julgamos, não quer ser varredor de rua, mas é ele que está a meter as nossas ruas bonitas. É verdade. Até o homem do lixo, é ele que no fundo carrega o lixo que nós fazemos, não é? É verdade. Portanto, ele também tem mais importância que nós. Porque se não houvesse homem do lixo, ou homem que conduz o caminhão de lixo para levar o lixo, o nosso mundo estaria cheio de lixo, não é? Portanto, não sintam inveja, não se achem melhores. Quem é advogado não se acha melhor de um varredor de rua. Exatamente. Ou de quem pega no lixo, não é? Porque eles não são melhores, cada um tem a sua função. O advogado, ele é usado para nos defender. Quer dizer, o nosso advogado é Deus, não é? Mas aqui na Meu terra, advogado é Deus. Amém. aqui na terra, muita gente que está condenada, por exemplo, por coisas que às vezes não fez, não é? Que recorre a um advogado, certo? Mas Se não for Deus a agir, nós perdemos a causa. Se nós entregamos na mão de advogado, porque ele vai saber, ele conhece as leis, né, e vai tratar. Mas quem está ali no comando é Deus. Se nós não confiarmos e entregarmos para ele, será que teremos vitória? Não, com certeza que não, certo? E esse exemplo que nós estamos dando de corpo, de pessoas, é para falar sobre a igreja, porque a igreja, sem as ovelhas, sem o pastor, não é igreja, são apenas paredes, certo? Então, é por aí que a gente está dando esse exemplo de, pronto, o que seria de nós uma perna sem um pé, o pé sem a perna, que seria, né? É como eu, que seria de mim o meu pastor para me orientar, para me ajudar, que seria de mim se não fosse a missionária Sandra, a minha irmã aqui. Nós estamos sempre um ajudando os outros, porque nós somos um só corpo. Amém? Nós somos igreja, nós, pessoas, somos igreja. amém? Espero que os irmãos tenham compreendido a nossa palavra de hoje e tenham entendido que eu, você, aí desse lado, não é melhor que o outro. Amém? Somos todos um, somos todos iguais, fomos todos feitos na mesma forma, Amém. não é? Portanto, não se vangloriem porque se achem melhor que os outros. É isso que eu quero que os irmãos pensem, porque quando mudarem esse pensamento, aí sim vão se tornar boas pessoas, pessoas em Cristo. E não se esqueçam principalmente que Deus é quem comanda a nossa vida, Ele que é o nosso Salvador, e é a Ele que tudo devemos. E não tentem, e nós também, não tentem esconder nada, porque Deus sabe rigorosamente tudo, até o mais íntimo pensamento de cada um de nós. Porque igual a irmã Sandra, só concluindo o que ela falou, né? Tem pessoas que estão na igreja e pronto, se fazem de santa, mas lá fora são outras coisas, são outras pessoas. Pensa que, pronto, vou esconder do meu pastor, vou esconder das pessoas. Não adianta. Até podem esconder, mas eles podem esconder sim, das qualquer pessoas. dia, mais dia, menos Mas dia, e revelado. Deus? E Deus? Quem é que vai esconder de Deus? Não. Um dia vai ser revelado, certo? Então vamos andar na presença de Deus, vamos ser um corpo que eu falo um só, quero dizer, um ajudando o outro, amando mais o seu próximo, amando mais sua família, o seu pastor. Nós estamos numa igreja, mas eu não estou também, nós estamos fazendo isso para que pessoas venham para cá. Não, procura a igreja mais perto da casa de vocês, onde vocês possam ir, congregar, e porque a igreja é muito importante. Há pessoas que acham que, não preciso de igreja. Todos nós precisamos de igreja, sim.
Mas né? todos nós precisamos principalmente de Exatamente. reconhecer que Deus é o nosso Salvador. Em primeiro lugar, reconhecer que Deus é o nosso Salvador, ser batizado nas águas, entende? Porque aí sim, e seguir sempre conforme as leis de Deus, né? E não a do homem. Amém. Espero que os irmãos estejam a gostar destes bocadinhos que fazemos ou estamos com vocês, e que próximo tema estejam também connosco e nos voltem a ver. E é isso, irmãos. Espero que estejam a gostar de nos ouvir e que nós, de qualquer maneira, vos estejamos a ajudar com estes bocadinhos que estamos aqui a falar com vocês, não é? Exatamente. Mais uma vez eu quero falar para os irmãos, né? Os que estão mais próximos de nós, aqueles que quiserem fazer uma visita à nossa igreja, a Sar Shalom, né? Fica na Gândara. E é assim, aqui é claro que nós ajudamos, mas tem pessoas lá fora também que ajudam, trazendo alimentos, agasalhos, e nós fazemos essa separação. Inclusive pessoas que estiver precisando, passando por necessidade, porque muitas pessoas falam, ai, mas é uma crise. Não, quem está em Cristo, não há crise. Amém? Então, assim, as pessoas que estiverem passando por dificuldades, que não tiver um alimento em casa, e que estiver com seus filhos, que não tem sequer um pacote de leite em casa, olha, venha até a Sar Shalom, que será abençoado, porque aqui nós cuidamos dos irmãos com amor. E o que nós pudermos fazer para ajudar, nós fazemos. Eu falo isso porque os meus pastores são bênção, e o que eu preciso, mesmo quando eu estou longe no trabalho, eu tiro um tempinho, eu ligo, e olha, é com eles que eu falo, claro, em primeiro lugar com Deus, né? Porque Deus é prioridade na nossa vida. E depois com eles, vou ter com eles e começar e expor o meu problema, e eu tenho ajuda sempre, sempre. Eu nunca ouvi um não de nenhum dos meus pastores, de nenhum dos meus irmãos. Eu tenho sido sempre acolhida. Então é assim, aqueles que quiserem, sentir no coração de vir fazer a visita na igreja Sar Shalom, nós estaremos sempre aqui, no sábado, às 17 horas, domingo, às 19 horas, e às quarta-feiras, pela manhã, nós temos oração também na igreja. Eu acho que a partir das 10, irmã. 10h30? Às 10h30. Né, a partir das 10h30 temos oração. Então, aqueles que sentir, ou então mesmo que pela internet quiser pedir uma oração, pode pedir. O site vai passar agora por baixo, amém? Sim, sim, vai. Aí no rodapé vai estar o site, os telefones. Amém? Amém. Quero que os irmãos, né, vá lá na palavra, veja tudo isso que nós tentamos passar para os irmãos, né? Leiam, reflitam, porque é de grande valia, né? Isso aqui é a nossa espada, é a nossa força. Amém? Amém. Então, vamos dar por terminado, amém? Vamos Amém. fazer uma pequena oração para os irmãos que estão a assistir e por aqueles também que não estão a assistir, porque todos nós precisamos de oração, não é? Exatamente, nós não oramos só para nós, igreja, só para quem está aqui dentro. Não, às vezes há irmão lá fora que precisa muito mais de oração do que aquele que está aqui na casa do Senhor, certo? Porque os que estão aqui, pronto, já estamos orando, já estão, né? Mas há pessoas lá fora que precisam muito mais de oração. Inclusive, semana passada, tivemos a irmã lá de São Paulo, a pedir oração, né? Pelo irmão dela. E eu não esqueci o nome dela, a Luciana Miura. E eu tenho certeza que ela tem visto os nossos cultos, né? E que Deus abençoe a vida dela, do irmão dela, que está passando por uma fase difícil, que é o cancro. E uma sobrinha que está doente, mas os médicos não souberam diagnosticar. Mas pronto, Deus sabe de todas as coisas e sei que está visitando e está fazendo a diferença na vida deles. Amém. Amém. Vamos então fazer a oração. Ó Deus, Senhor, vem nesta hora abençoar aqueles que estiveram a ouvir-nos, Senhor. Abençoa também todas as famílias que neste momento estão a passar necessidades.
E não deixes que nunca, nunca a união entre todos acabe, Senhor, porque só a união faz a força e a força vai-te levar a Ti, Senhor. Não deixes que não haja divisão nenhuma entre qualquer irmão, Senhor, porque todos nós pertencemos a Deus, pertencemos a Ti, Senhor, e só Tu és a nossa salvação. Abençoa neste caminhar, Senhor, não deixes que falte nada a cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Amém. Agradecemos então a vossa visita e até à próxima. Deus vos abençoe. Deus abençoe a cada um.